Domínio e imagem de função, tá certo? Só que agora via gráficos. Bem, o que a gente já tinha visto comentado. Olha, se eu tenho uma função f de a em b, eu digo que isso aqui é o domínio da função, que a gente representa o df. Isso aqui é quem? O contradomínio da função, certo? Beleza. Aí, dentro do contradomínio, eu vou ter, né, elementos que tiveram a correspondência lá com o domínio. Esses elementos dentro do domínio eu chamo de imagem da função f. O outro modo que a gente falou de domínio e imagem foi da seguinte forma, né? A gente tem meio que o diagrama aqui, ó, né? O conjunto A, o conjunto B, x é um elemento daqui, y é um elemento daqui. Então, a função que relaciona aqui, que é f, perdão. A função f que pega um elemento daqui de x e leva em y, aqui a gente tem a função f de a em b, certo? Onde esse conjunto A aqui é o chamado domínio, o conjunto B é o contradomínio, e os elementos do contradomínio, onde chegaram certo, onde tiveram sua relação, né, correspondida, a gente chama esse de conjunto imagem, tá bom? O que a gente viu ainda? Aqui, uma função dessa aqui, ó, se a gente pegar o valor de x e o valor de y, para cada valor de x e o valor de y correspondente, a gente pode formar um coordenado. E isso aqui a gente pode pegar o valor aqui, ó, e jogar ele aqui no plano, certo? Então, vou ter um ponto, tá bom? Se a gente fizer isso indefinidas vezes, a gente vai ter um gráfico lá, de uma função f qualquer, certo? Então, dado uma função f agora, o que a gente quer? A gente vai olhar para o gráfico e, dado o gráfico, a gente quer saber quem é esse domínio e quem é essa imagem, tá certo? Então, bora lá. Pronto. Então, ó, lembra que eu disse que, ó, tu pega um elemento aqui de x, eu ligo aqui até onde está o gráfico, tem esse ponto, e ligo e levo lá em quem? Seu correspondente lá em y. Então, esse valor bem aqui é o coordenado, né? Por esse valor de x, eu tenho o correspondente lá em y, tá bom? Agora, então, esse valor aqui, ó, é o valor do domínio, e esse valor aqui é o valor de quem? Da imagem, certo? Agora, imagina a gente fazendo isso aí, ó, várias vezes, né? Imagina a gente fazendo isso aqui, ó, de forma indefinida aí, né? Então, cada vez que a gente fizer isso, a gente vai descobrir valores aqui em x, ó, que esses valores em x é exatamente quem? O domínio. E os valores correspondentes lá em y vai ser quem? A imagem, tá certo? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui, de um jeitinho mais prático aí? Imagina o seguinte. O domínio, quando a gente fala domínio de uma função, tem a ver, o domínio da função, ela tem a ver aí com o eixo x. E a imagem da função tem a ver aí com o eixo y. Certo? Então, bora lá. Então, vamos fazer o seguinte, a ideia da gente é, vamos trabalhar aqui com sombras. Bora trabalhar com sombras sobre esses eixos. Certo? Um jeito de falar, um modo de falar. Então, se eu quero saber o domínio desse gráfico aqui, o que eu faço? Eu vou ver qual é a sombra desse gráfico sobre o eixo x. Então, imagina o seguinte, aí é claro, tu vai lançar luzes. Olha, jogue luzes, né? Nesse sentido, de cima para baixo ou de baixo para cima, tá certo? Vai depender da situação. Por exemplo, se eu jogar luz nesse sentido aqui, ó, de baixo para cima, essa sombra aqui vai cair para algum lugar aqui, ó. Então não vai cair em cima do eixo x. Então aí tem que ter o bom senso. Então a gente vai jogar luz aqui de onde? De cima para baixo, certo? Porque se eu jogar luz aqui, ó, nesse sentido de cima para baixo, o que vai acontecer? Esse gráfico aqui vai produzir no eixo x aqui, ó, uma sombra. E essa sombra vai de onde? Ó, vai ser essa parte bem aqui, certo? Essa sombra vai ser essa parte. E no eixo y, né? Qual seria essa sombra no eixo y? A mesma coisa, só que agora, quando a gente se refere ao eixo y, a gente vai jogar luzes nesse sentido ou nesse sentido, de modo que a sombra do gráfico recai aqui em cima do eixo y, certo? Então, quem seria a sombra desse gráfico sobre o eixo y? Ora, eu vou jogar luz nesse sentido aqui, ó, tá certo? Porque se eu jogo luz nesse sentido, é claro que essa curva aqui, ó, né? Esse gráfico, a sombra vai cair aqui em algum lugar do eixo y. Então, qual seria esse lugar? Observa, se tu pegar essa parte aqui, a sombra vai cair aonde? Aqui, ó.
em cima do eixo Y aqui, certo? Então tá aqui, ó. Quem vai ser para nós aí o domínio e a imagem? Cara, o domínio é a sombra sobre o eixo X. O domínio é a sombra sobre o eixo X, certo? É a sombra sobre o eixo X. E quem é a imagem? É a sombra sobre o eixo Y, que a gente pintou lá em verde, certo? Só tenha um cuidado. Precisa dominar bem ainda a questão de intervalos, tá bom? Porque tu vai escrever isso em forma de intervalos. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer bem com calma, bem devagar, tá bom? Então, bora lá. Bora olhar para o eixo X, tá certo? Vou olhar para o eixo X. Vou representar ele aqui. Pronto, tá bem que o esqueminha aqui do eixo X. Ó, essa parte aqui, eu vou representar ela bem aqui, tá bom? Então, aqui já está sabendo que vai de onde? Perdão, aqui quem está sabendo que vai de onde? De 1 até 3, ó, os extremos, intervalo, vai de 1 até 3. O cuidado é, cuidado com esses extremos. Lembra lá do intervalo? Que o extremo pode ser aberto ou fechado? Então, no 1, esse extremo aqui, é aberto ou fechado? Observa essas bolinhas aqui, ó, nesses intervalos. Aqui eu tenho uma bolinha aberta, aqui eu tenho uma bolinha fechada. Bolinha aberta a gente diz que é extremo aberto. Né? Quando está toda pintadinha, a gente diz que é extremo fechado. Então, a gente tem um intervalo aqui que vai de onde? Do 1 até o 3. No 1 é o que? Aberto. Então, está aqui aberto. E no 3 é o que? Fechado. Ó. No 3, o extremo aqui é fechado. Essa parte aqui ela faz parte do gráfico. Então, no 3 aqui, esse extremo ele é fechado. Então, vou escrever isso aqui em notação de intervalo. Então, quem seria o domínio? O domínio dessa função f seria quem? X pertence aos reais, tá o que? Domínio, como é que a gente faz? Vamos supor que o X, o X são os valores que estão aqui, nessa região amarela. Ou seja, X vai estar entre quem? Entre 1 e 3. Maior que 1 e menor que 3. Aí cuidado só com os extremos. Aberto, não bota a barrinha de igual. Fechado, bota a barrinha de igual. Acabou, certo? Ou então a gente poderia escrever ainda assim, domínio da função f, quem é? É um intervalo, vai de 1 até 3, 1 aberto e 3 fechado, certo? Já foi comentado isso aqui, tá bom? Então acabou, tá feito o domínio. Observa que por domínio eu só olhei para esta região aqui, tá certo? Agora bora lá para o conjunto imagem. Olha só, o conjunto de imagem tem a ver com quem? Com o eixo Y, né? Que é a parte que a gente destacou aqui em verde, a sombra do gráfico sobre o eixo Y. Então, esse vai de onde? De 1, de 1 até onde? 5. Certo? Então, quem vai ser essa imagem? Só tem que cuidar com os extremos. No extremo 1, aberto ou fechado? Olha aqui, ó. Não é aberto o extremo aqui? Então, aqui é a bolinha aberta, extremo aberto. Certo? E no 5, extremo é fechado. Né? Então, aqui vai ser o quê? Intervalo fechado e a bolinha aqui fechada, certo? Então, está aqui representada a notação de intervalo. Tá bom? Quem são os valores que estão pintados aqui em vez? São os valores de Y. São os valores também aqui no eixo Y. Tá bom? Então, como é que a gente vai escrever a imagem dessa função f? É x? Não. É y pertencente aos reais. Tá o quê? Y está entre quem? 1 e 5, maior que 1 e menor que 5. O extremo 5 é o que? Fechado, a barrinha de igual aqui, tá bom? Ou então a gente poderia ter escrito assim, imagem da função f é quem? O intervalo vai de 1 até 5, né? Aberto no 1 e fechado no 5, tá bom? Então a gente fez esse exemplo assim, né? Mais devagarzinho, né? O próximo a gente vai fazer, né, um pouco mais rápido. A gente já vai fazer tudo ali no gráfico. Não vamos fazer esse passo a passo aqui todo devagarzinho não, tá bom? Mas só recapitulando aqui. Só recapitulando. O que vai acontecer quando eu quero saber o domínio e eu quero saber a imagem? Como é que a gente procede? Olha, domínio tem a ver com o eixo Y, certo? O eixo vertical. Imagem... Perdão. Domínio tem a ver com o eixo... Estou falando que o vídeo aqui é caseirão, papai. Não tem nada de cortar e editar, não. Aqui a gente vai direto. Errou, corrige na hora. Domínio tem a ver com o eixo X. Imagem tem a ver com quem? Com o eixo
Y, certo? Domínio, eixo vertical, horizontal, imagem, eixo vertical, tá bom? A gente vai ver o que? A questão das sombras que esses gráficos fazem sobre os eixos, tá bom? E daí é escrever isso em intervalos, tá bom? Só mais um exemplo aqui. Bora chamar isso aqui de exemplo 1, tá bom? E esse aqui de exemplo 2. Aí tu diz o seguinte, olha, aqui eu não tenho valores, aqui eu tenho os números 1 e 3, 1 e 5, aqui eu não tenho valores. Mas observa que esse gráfico aqui está desenhado numa malhazinha aqui ao fundo, quadriculada. Então basta fazer o seguinte, imagine que cada quadradinho desse é um quadrado de medida 1 por 1, certo? Então, quando percorrer cada linhazinha dessa aqui, ó, vai valer 1, tá bom? Então, bora fazer o seguinte, ó, esse gráfico ele sai daqui, percorre isso, faz isso e vem para cá, né? Então, bora tentar descobrir quem são os valores aqui, ó, né? Bem aqui onde ele inicia bem aqui. Quem são as coordenadas desses pontos? Ora, 0, para cá são valores positivos, para cá valores negativos, não é isso? 0, 1, 2, 3. Então, bem aqui é quanto? Menos 3. Certo? Menos 3 vai ser ligado aqui, ó. E que valor é esse aqui? 0, 1, 2. Também que é quanto? 2, certo? Do mesmo modo aqui, ó. Quais valores aqui? 0, 1, 2, 3. Só que positivo, certo? E qual vai ser o valor lá em cima? 2 também. Então, beleza. Então, quem vai ser a sombra desse gráfico sobre o eixo X? Ora, esse pedaço aqui vai me dar essa sombra bem aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, vai me dar isso aqui, ó. A sombra vai me dar esse pedaço aqui sobre o eixo X. E o último, esse pedaço aqui, vai me dar como sombra essa parte aqui, certo? Ora, mas como é que eu sei? Lembra da questão de jogar luz? Imagine, jogou luz nesse sentido. Então, essa parte aqui recai aqui, tá bom? Aí tu diz, sim, mas essa parte aqui. Aí, como eu disse, é bom senso, né? Imagina tu projetar uma luz nesse sentido, ó, de baixo para cima. Que aí sim, essa parte aqui, a sombra ia cair aqui. De novo aqui, essa parte aqui, a sombra ia cair dessa forma aqui, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, quem vai ser, então, o nosso domínio? Já está marcado aqui, ó. Vai de onde? De menos 3 até onde? 3. Está marcando direto no eixo. Eu não estou fazendo aqui tão devagarzinho, não. Menos 3, aberto ou fechado? Olha só, aqui o extremo não faz parte do gráfico aqui. Então, fechado. E aqui, ó, não está tudo pintadinho aqui? Então, no 3 é o que? Fechado também, certo? Então, o domínio dessa função aqui, ó, o domínio dessa função é o intervalo vai de onde? De menos 3 até 3. Então, x pertence aos reais, tá ok. X está entre quem? Menos 3 e 3. Menor aqui, fechado, barrinha de igual, fechado, barrinha de igual. Isso aqui já foi comentado já. Ou então, um outro modo a gente disse que é um domínio da função. Intervalo vai de onde? De menos 3 até 3. Fechado, fechado. Acabou-se, certo? Agora, a imagem. Quem vai ser a imagem? A mesma coisa. É a sombra do gráfico sobre o eixo Y. Agora, lembra, tu vai jogar luz nesse sentido e nesse sentido, para que a sombra caia aqui, ó, em cima do eixo Y, certo? Então, olha só. Quando tu vai fazer isso, essa parte aqui, ó, a sombra vai de onde? Tá aqui, ó. Opa, deixa eu apagar bem aqui, gente. Mudar só. A gente usar aqui a mesma linguagem aqui, ó. Aqui que a gente está usando a cor verde para representar, não é isso? Ó. Então aqui vai até onde? Ó. Certo? Então essa parte aqui, ó, a sombra dela vai cobrir toda essa região. Quando joga de lá para cá,
essa parte aqui, né, repete aqui, só que esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui, essa região aqui, a sombra dela vai projetar daqui, ó, até lá em cima, tá certo? O problema é saber quem são esses valores aqui, ó, né? Que números são esses daqui? Só que a gente já sabe fazer, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, bem aqui é quanto? 4, certo? Bem aqui é 4. E aqui, 0, 1, 2, 3, 4. Só que 4 negativo, certo? E aqui, bora ver os extremos. Como é que se compõe os extremos aqui? Nesse extremo aqui, ó, observa ó, que esse ponto aqui não pertence ao gráfico. Se pertence ao gráfico, o extremo é o quê? Fechado, certo? E aqui também pertence ao gráfico aqui, ó. Então esse extremo aqui quem é? Fechado, tá certo? Então, quem vai ser o nosso conjunto imagem? Imagem da função f. Professor, por que função f? Bora considerar isso aqui, cara, como sendo nossa função f, certo? Y pertence aos reais, ou seja, y é qualquer número real. Tá ok, vai estar entre quanto? Menos 4 e 4, y está aqui, né? Intervalos, fechado, fechado. Pronto, acabou, certo? E agora, a gente pode escrever também de outro modo, né? Quem é a imagem dessa função f? Vai de onde até onde? Do menos 4 até 4. Fechado e fechado, certo? Cara, o intervalo tu denota do menor valor para o maior. Então, quando for escrever o intervalo, o domínio aqui, ó, só percorrer da esquerda para a direita. Então, vai de menos 3 até 3. Tá aqui. Quanto vai escrever a imagem? De baixo para cima. Então, vai de menos 4 até onde? 4. Tá aqui, certo? Então, tá aí. Um exemplo. Bora fazer um outro exemplo, melhorzinho. Bora chamar esse aqui de exemplo 3. Tá certo? Agora é o seguinte, esse exemplo 3 aqui ele é cheio de malícia, cheio de maldade. Vamos embora devagar com ele. Entendedores entenderão. Olha só. No gráfico a seguir, a imagem do intervalo de menos 1 até 2 é... Bora esquecer as alternativas por enquanto. A imagem do intervalo menos 1 até 2 é... Você quer saber a imagem? Se você quer saber que a imagem, então, está se referindo quem? Ao eixo Y, a sombra do gráfico sobre o eixo Y, certo? Só que detalhe, não é em todo o gráfico que ele se interessa. Ele se interessa somente no gráfico que está no intervalo de onde? De menos 1 até 2. Ou seja, nos valores do domínio que estejam entre menos 1 e 2. Nos valores do domínio lá do eixo X, não é isso? Domínio do eixo X. Então, no eixo X vai me interessar, do gráfico, me interessa só essa parte entre menos 1 e 2. Vou marcar bem aqui para te ver qual é essa parte. Então, vai me interessar só essa parte do gráfico, tá bem aqui nessa região, ó. Somente essa parte, ou seja, vai me interessar só isso do gráfico e essa parte bem aqui. Essa parte aqui do gráfico não vai nos interessar e essa parte bem aqui do gráfico não vai interessar, certo? Beleza. Então, vou fazer o seguinte, para facilitar mais ainda a tua vida, eu vou tirar essa parte. Tá aí. Esquece aquela outra parte. Nós vamos trabalhar só com essa parte, tá certo? Então, quem que é a sombra? A imagem é a sombra sobre o eixo Y. Então, bora para lá. Essa parte aqui, ó. Tu concorda que a sombra vai de menos 1 até 1,5? E olha aqui no menos 1, essa parte do gráfico aqui, ó, essa parte aqui no menos 1, ela faz parte do gráfico, certo? Então, vai de onde? De menos 1 até meio. Pronto, tá certo? Agora, vamos ver aqui os extremos, né? No menos 1, o extremo aqui vai ser o quê? Fechado, certo? Porque esse menos 1 aqui, ó, faz parte do gráfico. E no meio, o extremo vai ser o quê? Aberto ou fechado? Olha aqui, ó. Não é fechado aqui? Então, aqui é fechado, tá certo? Agora, vamos para outra maldade da questão.
o intervalo aqui, cara, ó, vai de menos 1 até 2. Mas observa que no menos 1 é fechado, mas no 2 é aberto. Ou seja, para nós aqui, ó, no x igual a 2, não vai interessar. Deixa eu apagar aqui para fazer bem bonitinho. No 2, perdão, deixa eu arrumar. No 2, não vai interessar os valores para x igual a 2. Ó. O extremo aqui no 2 ele é aberto. Então, nesse ponto aqui no x igual a 2, não vai interessar para a gente no gráfico. Então, no x igual a 2, o extremo ele é fechado, perdão, ele é aberto, tá certo? Essa é a outra maldade da questão. Então, bora lá. Essa parte aqui do gráfico aqui vai fazer sombra onde? No eixo y. Ora, vou fazer sombra aqui, ó, no menos 1 até onde? O 2, certo? No menos 1, aberto ou é fechado? Olha aqui, ó. No menos 1 é aberto. E no 2 é aberto também, tá certo? Então, bora lá. Quem vai ser a imagem dessa função aí? Olha, bora ver primeiro esse pedaço aqui. Lembra que eu te disse que a imagem escreve de baixo para cima, né? Para ficar em ordem bonitinho. Então, vai de menos 1 até 1 meio. Então, vai de menos 1 até onde? 1 meio, certo? Menos 1, fechado, 1 meio, fechado. Então, fechado e quem? Fechado, certo? Só que está faltando esse outro pedaço. Esse outro pedaço que vai de onde? De 1 até 2. Esse outro pedaço vai de 1 até 2, certo? No 1, ó, aberto. E no 2, aberto também, ó. 2 aqui, ó, aberto também, certo? Então, o que a gente quer para a nossa resposta? Quem é a nossa resposta? É esse pedaço juntando com esse outro pedaço. Quando eu falo juntando, é quem? É a união desses dois intervalos, tá certo? Então, a resposta é a letra D. Então, tá aí, minha gente. Respondida aí a terceira questão. Mas, repito, terceira questão ela é bem cheia de maldade, tá bom? É uma questão que vai exigir de ti aí bastante experiência, bastante tranquilidade para poder fazer a questão, tá bom? Mas, no demais aí, valeu!